Antes de existir o tempo, antes da criação do mundo, antes mesmo de você e eu nascermos, aconteceu a maior traição da história do universo. Um ser de luz incomparável, o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso dos anjos, tomou uma decisão que mudaria o destino de toda a criação para sempre. Esta é a história de como o querubim ungido se tornou o príncipe das trevas. Esta é a história da queda de Lúcifer. Para entender a queda, precisamos primeiro conhecer quem Lúcifer realmente era. Ezequiel 28, 12 e 13 nos dá uma descrição impressionante. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Imaginem isso. Lúcifer não era um anjo qualquer. Ele era o querubim ungido, coberto de pedras preciosas, perfeito em beleza, cheio de sabedoria. Alguns estudiosos acreditam que Lúcifer tinha uma função especial. Ele era o maestro da adoração celestial. Sua própria criação incluía instrumentos musicais. Ezequiel 28:13 menciona tambores e pífaros. Ele não apenas liderava o louvor, ele era a música viva. Cada movimento seu produzia melodias que glorificavam o Criador. Lúcifer estava na presença imediata de Deus. Ele via a glória do Altíssimo face a face. Ele conhecia o poder, a santidade, o amor infinito do Criador. E foi exatamente aí, no lugar mais alto do universo, que nasceu o pensamento mais sombrio da história. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade. A palavra hebraica aqui é avlá. Significa distorção, perversidade, injustiça. Algo começou a se distorcer dentro do coração de Lúcifer. Isaías 14, 12 e 14 nos revela o que estava acontecendo na mente dele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes. Lúcifer disse, eu. Ele olhou para a glória de Deus e pensou, eu mereço isso. Eu deveria estar nesse trono. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer começou a olhar para si mesmo. Sua beleza, seu brilho, sua posição, e algo mortal aconteceu. Ele deixou de refletir a glória de Deus e começou a roubar a glória de Deus, a adoração que ele deveria conduzir para Deus. Ele começou a desejar para si mesmo. Mas Lúcifer não caiu sozinho. Apocalipse 12, 4 nos diz que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. 1/3 dos anjos, bilhões de seres celestiais, foram seduzidos pela rebelião. Como isso foi possível? Como o querubim perfeito convenceu outros anjos a se voltarem contra o Criador? A resposta está em uma palavra: mentira. João 8,44 nos diz que Lúcifer é mentiroso e pai da mentira. Ele deve ter plantado dúvidas, distorcido a verdade, pintado Deus como tirano e a si mesmo como libertador. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Imaginem a cena, anjos contra anjos, luz contra luz. O céu, que sempre conheceu apenas harmonia perfeita, agora ecoa com o som da guerra. E no centro de tudo, Miguel, o arcanjo, enfrentando aquele que um dia foi o mais glorioso de todos. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Um relâmpago. Rápido, brilhante, violento ao final. O querubim ungido, coberto de glória, caiu.
E na queda tudo nele se transformou. Seu nome mudou de Lúcifer, portador de luz, para Satanás, adversário. Sua natureza mudou de santa para maligna. Seu propósito mudou de adorar a Deus para destruir a criação de Deus. Mas a história não termina com a queda. Na verdade, ela estava apenas começando. 1 Pedro 5,8 nos alerta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Lúcifer perdeu o céu, mas ele não aceitaria essa derrota em silêncio. Se ele não poderia ter o trono de Deus, ele destruiria o que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? Nós, a humanidade. Foi por isso que no Jardim do Éden uma serpente apareceu. Não era uma serpente comum, era o querubim caído, usando o mesmo método que funcionou. No céu, a mentira. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1. É a mesma tática, plantar dúvida, distorcer a verdade, prometer o que ele mesmo perdeu. Sereis como Deus. E essa batalha continua até hoje. Cada tentação que você enfrenta, cada sussurro que diz, Deus está te privando de algo bom. Cada vez que o orgulho toca seu coração, é o eco da mesma rebelião que começou no céu. Mas aqui está a boa notícia. A história tem um final. E Satanás sabe qual é esse final. Apocalipse 20:10 declara o destino dele. O diabo que os enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A queda de Lúcifer não foi o fim da história de Deus. Foi apenas o prólogo para a maior história de todas, a história da redenção. Onde Lúcifer quis roubar a glória, Jesus a devolveu ao Pai. Onde Lúcifer se exaltou, Jesus se humilhou. Onde Lúcifer trouxe morte, Jesus trouxe vida. Então, o que aprendemos com a queda de Lúcifer? Primeiro, o orgulho é o pecado mais mortal. Foi o primeiro pecado do universo. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Segundo, posição e privilégio não garantem fidelidade. Lúcifer tinha tudo, e ainda assim escolheu a rebelião. Terceiro, não podemos servir a Deus e ao nosso ego ao mesmo tempo. É Deus no trono ou somos nós? Não existe meio termo. E a pergunta que fica é: qual escolha você está fazendo hoje? Estamos refletindo a glória de Deus ou tentando roubar essa glória para nós mesmos? Se esta história tocou você, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a realidade da batalha espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque estamos apenas começando essa jornada pelas histórias mais impactantes da Bíblia. E lembre-se, a história de Lúcifer é um aviso, mas a história de Jesus é um convite. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você.